Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze, traduzidos e publicados no Brasil. Quarto capítulo: As crianças de ontem, de hoje, de amanhã. Publicado originalmente em 1942. Narração: Andréa Yonashiro. Produção: Canal Hope Musical. Ainda ontem se dizia: elas são realmente muito pequenas para entender. Hoje se diz: mas ainda assim, talvez fosse possível lhes explicar. Parece-me que inicialmente seria preciso prepará-las para as explicações, pois se por enquanto elas não compreendem, ao menos podem sentir, e consequentemente os educadores deveriam tentar transformar essas sensações pueris em sentimentos, desenvolvendo algumas delas, idealizando outras. Sim, sem dúvida a pedagogia moderna fez imensos progressos, mas todas essas interessantes teorias, essas delicadas análises, esses sugestivos testes são inspirados por uma mentalidade do passado, enquanto a mentalidade atual está completamente deslocada. Não seria conveniente inicialmente fortalecer e equilibrar o sistema nervoso dos pequenos, proteger o seu espírito de obsessões e vagas inquietações, assegurar-lhes a calma, a resiliência e a coragem, apaziguando seus espíritos naturalmente combativos e orientando seu pensamento? Assim se espera, evidentemente, mas nem sempre sabemos como fazer. A guerra não impediu a realização de congressos em alguns lugares. Zelosas associações se formaram, pró-família, pró-juventude, etc. Mas eu gostaria que elas se fundissem em uma única associação intitulada Pró-Escola, Pró-Juventude, Pró-Família. De fato, os congressos ocupam-se sobretudo de temáticas especializadas, assim como as associações, mas eu adoraria que eles se agrupassem mais de perto para estabelecer íntimas relações entre a educação na escola e aquela realizada em casa, entre a formação e a terapêutica. Eu adoraria que um número considerável de personalidades generosas, médicos, psicólogos, pedagogos, pais e mães de família, se encontrasse para vislumbrar possibilidades de unificação dos diversos modos de educação e discutir possibilidades de fortalecer nas crianças faculdades de concentração e reflexão, o domínio sobre si mesmas, o controle sobre suas forças e vontades, produzindo assim um número maior de impulsos naturais e manifestações anímicas. Consistiria, consequentemente, em assegurar a harmonização das suas funções físicas, intelectuais e emotivas. Mas isso sem discursos pomposos, sem pretender que tenham ciência disso, dirigindo-se diretamente às forças motrizes elementares da personalidade humana. Um tipo de cumplicidade se estabeleceria entre a família e a escola, e a liberdade se estabeleceria na disciplina, tanto quanto a disciplina na liberdade. Assim, essas duas vidas estariam intimamente costuradas entre si, vidas que se tornaram atualmente tão estrangeiras, uma determinada pela vontade e a outra pelos impulsos do temperamento. Será mesmo imprescindível que tantas áreas de estudo conservem um caráter tão tradicional? Existem, do mesmo modo, tradições que são nefastas, não é mesmo? Não é uma alegria saber que alguns jovens e audaciosos pedagogos se empenham em fazer uma boa faxina em todo esse blá 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 poerento de doutrinas caducas? Em nossa corrida rumo ao progresso e à liberdade, são as tradições que, na maioria das vezes, atravancam todo o processo. Há certos fatos, certas ideias que todo mundo aceita. Por falta de reflexão e personalidade, nós nos apoiamos em assertivas que já não têm fundamentação e praticamos certos costumes unicamente por respeito aos nossos antepassados, que, por sua vez,
os instituíram quando foi necessário. No campo da educação, por exemplo, é unicamente por respeito aos mais velhos muito bem intencionados que submetemos as crianças frequentemente e sem hesitar a modos de ensino ultrapassados. Não é, no entanto, o fato de ter uma barba branca espichada até o joelho que faz os homens serem mais respeitáveis. A própria morte seria realmente tão respeitável, destruindo com tanto desvario e sem nenhuma piedade a vida mais nobre e generosa? Em suma, existem certos jovens que são mais velhos por dentro que os velhos mais antiquados. E não é o fato de ser chamado de papai ou mamãe que torna o papai mais virtuoso e a mamãe menos coquette. As pessoas que merecem respeito são aquelas que realizaram feitos que foram úteis aos demais e semearam ideias novas e benfazejas. A idade, as funções e os títulos não acrescentam nada à sua personalidade. Algumas tradições retardam a marcha natural do progresso, assim como certos professores muito respeitáveis da velha guarda causam um mal tremendo e nem se dão conta disso. Com frequência, a culpa é dos pais se os filhos não se desenvolvem adequadamente. Ou esses pais ignoram a boa maneira de educar os seus filhos ou não sabem acompanhar as pessoas capazes de instruí-los. Por outro lado, é muito gratificante constatar que, graças à colaboração do pai e da mãe, graças ao seu controle inteligente e participativo e aos seus encorajamentos judiciosamente dosados e distribuídos, se operam a miúde transformações físicas e morais surpreendentes. Outras vezes é a escola que promove esses progressos. Na verdade, a família e a escola devem, por que não, empenhar-se para se tornar uma verdadeira cooperativa. As mamães nervosas, as orgulhosas, as apáticas, as coquetes, as distraídas, as preguiçosas, as agitadas, as repressoras ou as tagarelas exercem inocentemente uma influência deplorável sobre o desenvolvimento de seus filhos. Da mesma maneira, as professoras que são desleixadas consigo mesmas, que chegam atrasadas, que são injustas, que se contradizem, que são lamuriosas, que tagarelam como galinhas ou rugem como leões, ainda que sejam pessoas muito bem intencionadas, não fazem ideia de quantas crianças, pouco a pouco, tomam o seu feitio. Em algumas instituições, encontra-se no programa de estudos o cabeçalho, Jogos Escolares. Eu temo que a maior parte deles seja apenas jogos úteis, mas um tanto maçantes. Pode até ser que assim mesmo façam sucesso, pois a criança preferirá sempre uma torradinha amanteigada ou com geleia a um pão seco. Mas é da natureza dela gostar mais de um jogo que ela inventa a um jogo que lhe é imposto. Dependendo da situação, ela vai adorar imitar os gestos e ações de seus pais, os ruídos da casa, da natureza, o movimento dos animais, dos carros, dos navios ou dos aviões. Esses jogos naturais e intuitivos podem ser interrompidos por ela a qualquer momento, assim que ela perceba que já é suficiente e que ela poderá retomá-los quando lhes der na veneta. Nos jogos escolares, ela é obrigada a se concentrar por obediência ao professor e a repetir o jogo até que tudo funcione bem, ou seja, de modo livresco, enquanto no jogo que ela mesma imagina, que surge com todo frescor, charme e alegria de sua própria vida infantil tão singular, tão agitada e audaciosa, ela joga por jogar, sem pensar em outra coisa, senão no prazer em se evadir no fluxo da existência corrente para voltar a mergulhar nela quando quiser e pelo tempo que bem entender. Mas o seu espírito é tão maleável que podemos, se soubermos como, sugerir esta ou aquela maneira de jogar. Podemos soprar-lhe as ideias. Ela também irá certamente soprar as ideias delas a você. Durante o verão, meu querido aluno e amigo Joe Beresfield, regente de espírito lúcido, de coração indescritivelmente terno, de atuação efervescente,
um dos nossos melhores diretores teatrais, não é mesmo? Meu amigo Baerisville instiga as crianças de sua colônia de férias a criarem diversos jogos, exigindo que elas se entreguem completamente à sua fantasia mais espontânea e que elas permitam, sem preocupação, que a disciplina dê lugar às suas maluquices. Não obstante, ele habilmente lhes mostra diversas formas de se divertir. Ele as faz discutir sobre as 1000 maneiras de observar a natureza e de exprimi-la. Quando o vento agita os galhos, o que podemos fazer para imitá-los? Ficamos estupefatos ao perceber nesses garotos tanta imaginação e, ao mesmo tempo, tanto discernimento, e na sua inocência pueril, tanta verdade e sinceridade. Para conduzi-los por um bom caminho, basta olhar para trás e se recordar das próprias elucubrações infantis. Acredito que praticamente todas as crianças, até a idade de 4 a 6 anos, possuem as mesmas impressões da vida. As mesmas coisas lhes fazem rir ou chorar, lhes cativam ou irritam. O papel do professor consistirá em se lembrar das impressões mais características da sua primeira infância e tentar despertar impressões semelhantes nos seus alunos. Ele se empenhará em variar e dosar os jogos, em interrompê-los quando necessário, em retomá-los sem relutância. É certo que a escola não pode ser só diversão, mas convenhamos que não se deve tampouco ter apenas aborrecimentos o tempo todo. Ademais, pelo amor de Deus, que o professor não diga jamais aos seus alunos: façam como eu, queridos amiguinhos, desfrutem de minha experiência. Imitar a experiência dos outros é um contrassenso e muitas vezes uma mentira. A nossa experiência só serve para nós mesmos e é um erro oferecê-la como modelo a outros seres, construídos de outras maneiras, que sentem as coisas de modo diverso de nós e cujos pensamentos e sentimentos devem ser orientados, não travestidos. A influência do sol no crescimento das plantas é a mesma em todas as latitudes, mas todas reagem à mesma hora e do mesmo modo? Por outro lado, não seria uma loucura esperar que o sol, por mais potente e generoso que seja, emane de si, conforme as direções, os votos e as circunstâncias, raios especialmente produzidos para agradar o mundo inteiro? Mas, para ser franco, devemos ressaltar que, em muitos casos, a experiência dos anciãos pode ser de bom proveito para os jovens. Primeiramente, há a vantagem de diminuir nossas incertezas para que não nos questionemos o tempo todo e a irritação quando não sabemos adivinhar as coisas de imediato. É um delicioso travesseiro de preguiça, mas infelizmente essas experiências de homens de outrora podem, por outro lado, subtrair de nós o desejo e a vontade de nos lançarmos por conta própria à descoberta, e também anular, por consequência, a alegria de experimentar e depois constatar a utilidade das nossas pesquisas. Temos muito orgulho de nossa iniciativa em introduzir um pouco de nós mesmos no ensino e por não termos recorrido aos dicionários e às brochuras intituladas "O que todo jovem deveria saber". Não é preciso dizer que devemos mais do que nunca respeitar as tradições nacionais e religiosas. Há experiências que nos foram impostas desde tempos remotos por nosso instinto de conservação. A ginástica e o esporte melhoram nosso estado corporal, fortalecem nossos músculos, intensificam nossa capacidade de impulso, ordenam mais claramente nossos movimentos e determinam as inibições necessárias às nossas potências físicas e intelectuais. Mas por acaso existe uma superginástica desenvolvida com o intuito de fortalecer e multiplicar os movimentos da alma? Praticamos exercícios concebidos para enobrecer e humanizar nossos sentimentos, refinar nosso gosto artístico, harmonizar e sensibilizar nossas intuições, nossos raciocínios e nossas capacidades de ação? Nisso, a influência dos anciãos também se mostra impotente em nos aperfeiçoar, pois elas não se apoiam em um ideal sobre-humano, como o que inspira a senhorita Adele Cam, essa jovem heroína de Genebra,
cuja história vocês sem dúvida devem conhecer. Aprisionada à sua cama pela paralisia, ela retirava do seu imenso amor pelos demais a força para esquecer os seus próprios sofrimentos, fazendo da sua existência profundamente dolorosa uma vida vibrante de alegria interior e exterior. É raro que certos pais façam, sem relutar, mesmo em pequenas coisas, ligeiros sacrifícios que possam ser úteis aos seus filhos. Quantos papais consideram a doçura do lar familiar apenas como um animado intermezzo, ao passo que só se sentem verdadeiramente em excelente humor quando estão em companhia de velhos camaradas? Quantas mamães se mostram negligentes em acompanhar as tarefas de seus desafortunados rebentos para não perderem o seu chá das 5? Como poderemos almejar que eles sejam naturalmente capazes de ajudar os demais se para eles mesmos a ajuda foi tão rara? Como poderão, quando adolescentes, sentir vibrar em si mesmos a necessidade do sacrifício, tendo observado tão frequentemente seus pais hesitarem em sacrificar um tantinho da sua tranquilidade beata, do seu prazer e da sua independência em prol do acolhimento de corpo e espírito e o progresso dos seus filhos? Esse instinto familiar não deveria também animar a vida escolar? Não seria possível acrescentar às jornadas ditas das mães ou da bondade, etc., uma jornada dos sacrifícios? Quantas vezes eu perguntei aos aluninhos: "E então, meu pequeno, o que o papai lhe disse por ocasião das avaliações sobre os grandes progressos que você fez?" E ouvia deles a resposta: "Meu papai? Ele não disse absolutamente nada." Eu sei que existe gente absolutamente convencida de que seus filhos podem, e até mesmo devem, desenvolver-se sozinhos, apenas seguindo seus instintos naturais. Evidentemente, isso simplifica as coisas. Um de nossos grandes pintores, o Sr. Auberjonois, que cultiva o paradoxo, me disse um dia: "Confesse, Sr. Jacques, o mais importante mesmo na educação das crianças é ensiná-las a comer apropriadamente." Alguns naturalistas nos dão um exemplo dos animais selvagens, que conseguem viver segundo seus gostos e suas necessidades, sem dispor de nenhuma educação especial. Para que seu corpo se desenvolva e seus músculos se fortaleçam, basta que subam nas árvores e rolem no mato. Eles não precisam de ginástica rítmica. Acontece que nossas crianças não são animais selvagens. Ao longo da sua vida, elas deverão ter músculos desenvolvidos, mas também serem capazes de variar as 36.000 maneiras de se servir deles e estabelecer relações entre seus dinamismos físicos e psíquicos. Ela também deverá saber lutar contra ações musculares inúteis, sem hesitar e quando necessário. Ademais, será preciso aprender a associar, dissociar, desordenar as ações, a fim de aumentar sua potência, sua personalidade e o número de possibilidades, obedecendo assim as mesmas leis que regem as evoluções e o dinamismo do pensamento e do sentimento. Pois a vida física forma, juntamente com a vida intelectual e a vida anímica, uma trindade, cujas manifestações não são apenas livremente associadas, mas também, insisto em repetir as palavras admiráveis de Montaigne, intimamente costuradas entre si. Todos os educadores estariam de acordo comigo em afirmar que, seja qual for a área do conhecimento, é preciso, no início do ensino, despertar a curiosidade do aluno sobre a questão a ser tratada, fazer com que aprenda o sentido geral disso e sinta sua importância, estabelecendo relações entre o tema abordado e a vida da própria criança, essa pequena vida ávida do desconhecido e do inesperado. Antes de construir uma casa, é preciso conhecer a natureza do terreno sobre o qual queremos edificá-la. Antes de erguer pavimentos, é preciso ter escavado o alicerce e ter estabelecido uma sólida fundação. Pois antes de ensinar as crianças a realizarem exercícios de ginástica, raramente se busca despertar nelas o desejo imperioso de se mover em todas as direções, de sentir seus movimentos,
seus impulsos, suas paradas, suas vibrações e suas variações de força e de duração, na inteireza do seu ser. Uma vez obtendo esse resultado, a própria criança reivindicará movimentos a serem executados isoladamente em cada parte do seu corpo. Será o mesmo nos estudos da arte musical, que outrora era cultivada somente por predestinados, enquanto hoje todas as crianças são, por assim dizer, condenadas a fazer música sem nunca ter manifestado a menor vontade. Se elas não conseguirem, depois de um ano de turbulentas escalas, tocar uma graciosa pecinha na festa da tia Rosalina, mamãe proclama aos prantos que a criança não leva jeito para a música, esquecendo que ela mesma, a propósito, depois de 12 anos de estudos, renunciou subitamente ao piano às vésperas do seu casamento, pois o piano, como se sabe, é para algumas mocinhas o sucedâneo do noivo. Não seria melhor encontrar a musicalidade no agir da criança rebelde, fazê-la pensar musicalmente, vibrar sua música interior em uníssono com a música exterior? O lema do educador deve ser: começar pelo começo. Primeiramente, o despertar dos sentidos, em seguida, o do sentimento. E só depois disso, as análises, os raciocínios e as teorias. Trata-se primeiramente de conduzir cada pequeno ser a viver a sua própria vida, a se exprimir à sua maneira. Ao invés disso, nós nos desdobramos para ensiná-la 1001 coisas que são apenas uma ilusão da vida. Como disse mais ou menos Frank Nohain, não basta uma bela corrente de relógio para saber a hora. É preciso, além disso, ter o relógio.